Gostaria de dar um oi para todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Tatiana Costa Zanlorense, sou jornalista, advogada, especialista em direito público e privado e hoje eu vou falar um pouquinho para você, minha amiga empreendedora. A gente vai falar sobre os itens indispensáveis quando a gente vai fazer o nosso contrato, o contrato da nossa empresa, o contrato dos nossos serviços e o contrato dos nossos produtos, né? Primeiramente, eu gostaria de dar parabéns, você que chegou até aqui. Empreender é uma delícia, né? Ser nossa chefe é bom demais, não ter chefe é bom demais. Mas tudo que tem um bônus e o ônus, né? E o ônus é o quê? A gente pensar no todo, no que a gente está oferecendo. E hoje eu vim falar, então, um pouquinho sobre algo bem importante. Me conta uma coisa, você tem contrato na sua empresa? Segundo dados do Sebrae, o Brasil é o 7º país com o maior número de mulheres empreendedoras no mundo. Né? Eu me coloco nesse número, então nós somos 52 milhões de empreendedores no país. E 30 milhões deles, ou seja, 48% somos nós, mulheres. Né? Dessas, 58% das mulheres trabalham em casa, ou seja, oferecem aquele produto ou serviço feito em casa. E quando formalizado esse contrato, né, ser uma empreendedora mesmo formalizada, 57% dos negócios são regidos pelo MEI. 54% dos negócios estão no setor de serviços e 61% dos negócios foram abertos nos últimos 3 anos. Você é uma delas que abriu nos últimos 3 anos algum negócio? Né? Que está conseguindo sustentar sua família, seus filhos, com aquilo que você anda produzindo? E outro dado muito legal é que 60% dos negócios comandados por mulheres não têm empregados, ou seja, a gente atua, né, de forma solo. Eu, por exemplo, como advogada, eu atuo de forma solo. Né? Vez ou outra eu procuro um amigo para ter uma parceria e você aí em casa também deve ser dessa forma, não é verdade? Por exemplo, quando você recebe uma demanda muito grande para fazer uma festa, um bolo, salgados, doces, pirulitos, aquele bando, aquela produção enorme, então você às vezes precisa de alguém para te ajudar. E muitas vezes essa pessoa se torna um empregado sua. Desta forma, a gente também tem que fazer um contrato depois, né, de emprego com essa outra pessoa que está nos ajudando. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contrato da gente, que está fornecendo um produto ou serviço, e para o consumidor, que é quem vai consumir aquilo que a gente está fazendo. A gente precisa lembrar que o consumidor é a parte vulnerável do negócio jurídico, ou seja, ele é o hipossuficiente. Né? No ordenamento jurídico, a gente tem tido como a parte mais fraca. E quando a gente faz uma ação, né, com esse contrato, quando a gente oferece um produto e a pessoa não paga, ou quando a pessoa paga e a gente não entrega o que a pessoa pagou, a gente vai usar, qual é a lei que a gente vai usar? O Código de Defesa do Consumidor. E nesse código a gente tem que a prova do ônus ela é invertida no caso das relações de consumo. Significa que o empreendedor precisa provar que o erro ou a falta é do consumidor e não o contrário. Né? Em todas as relações jurídicas, em todas as ações judiciais, é a parte que fala que a outra parte que está sendo a ré, né, que ela precisa provar que ela não é a ré. Mas no caso do consumidor, não, a gente precisa provar que o consumidor é quem cometeu o erro. Então, é exatamente por conta dessa vulnerabilidade que o consumidor não possui a técnica ou a capacidade de produzir e entregar o que foi ofertado. Por isso, ele é considerado hipossuficiente. Quem tem a técnica somos nós, né, que estamos oferecendo o serviço. O contrato de prestação de serviços é o objeto jurídico que garante a segurança de quem está oferecendo um produto ou um serviço aos que vão consumi-lo. Muita gente faz contrato de boca, né? Não, você precisa de 50 salgadinhos, eu te entrego na segunda R$100, R$20, R$30. Ah, você precisa que eu te faça uma maquiagem? Vou te fazer uma maquiagem então, terça, 3 da tarde, R$100. Né? Contrato de boca. Aí uma das partes não vai, aí às vezes você tem a festa, você não vai poder ter a festa porque o salgadinho não chegou. E isso pode ser evitado quando a gente tem um contrato, né? Um contrato de boca ainda existe, mas o risco de ter um calote é enorme. Quem nunca tomou um calote fazendo um acordo assim de boca com outra pessoa? Já que nenhuma das duas partes, quando a gente faz esse acordo verbal, assume formalmente a responsabilidade de fazer aquilo que prometeu. Primeiramente, a gente tem que tomar muito cuidado com os modelos que a gente acha na internet. Tem muita coisa boa na internet, mas como sempre a gente tem que separar o joio do trigo, não é verdade? Como sempre. Seja no site de compras e seja no site quando a gente vai buscar uma receita ou quando a gente vai buscar também um contrato, porque ele vai ser o seu instrumento para você conseguir efetivar os seus direitos no futuro, caso eles sejam violados.
E para isso eu vou separar algumas considerações daquilo que obrigatoriamente tem que estar presente no seu contrato. Combinado? Pega um papel e uma caneta aí e vamos anotar. Primeiramente, vamos falar das partes, né? Esse é um dado muito importante, porque caso o contrato não seja cumprido por uma das partes, seja por falta de execução, seja pelo inadimplemento, ou seja, pelo não pagamento, o contrato ele vira um título extrajudicial. Sim, ele é um título extrajudicial e ele pode ser executado. E o que ele é? O que significa essa execução? Significa que ele pode ser cobrado, seja na via extrajudicial no cartório, seja na via judicial no judiciário com uma ação judicial. Mas isso eu vou te contar no próximo bloco, tá bom? Eu vou te explicar passo a passo o que fazer caso você seja prejudicado, se você cobrou alguma coisa e alguém não te pagou no prazo, se alguém não te pagou nunca. Vou te falar isso já já. Vamos falar um pouquinho então das partes. As partes, elas precisam ser qualificadas. E o que é qualificar a parte? É você colocar o nome completo, o estado civil, se é casado, se é uma união estável, se é solteiro, se é viúvo, a profissão da pessoa que está comprando, adquirindo o seu produto ou bem, o número do CNPJ ou do CPF, caso essa pessoa, né, seja uma pessoa física, o endereço eletrônico, o e-mail, o endereço do domicílio da residência, o telefone, né? Esses são dados indispensáveis para dar tranquilidade às partes. Se você quiser colocar um outro dado, também pode, mas esses são os que tem que ter em todo tipo de contrato. Agora vamos falar sobre objeto. O que é que você está vendendo ou oferecendo? É uma maquiagem? É um conserto de eletrodoméstico? É a feitura de um bolo? É o conserto de uma roupa? Qual é o seu empreendimento? O que você está fazendo? Então, nesse tópico, você vai fazer um breve resumo do que está sendo contratado, do que deve ser entregue ao consumidor. Né? Você não precisa colocar assim, será entregue a barra da calça com 2 centímetros para cima, não sei o que lá, não sei o que lá. Não precisa ser tão específico, pode ser uma descrição genérica, até porque como é o seu dia a dia de trabalho, geralmente você vai usar aquele contrato para um monte de clientes diferentes, e tomara que você tenha um monte de clientes. Um outro tópico importante precisa tratar das obrigações. Né? Neste campo, a gente vai especificar as responsabilidades de cada um, do fornecedor do produto ou serviço e do consumidor. É aqui que a gente coloca os prazos de entrega, como vai ser a realização do feito, se vai ser por Pix, por depósito, por transferência bancária, se vai dar na hora da entrega do produto, né? Na hora da transação, que a gente fala da tradição, quando a gente pega o bem e paga pelo bem. Como vai ser feito esse pagamento, né? Essas etapas todas devem ser descritas. Agora a gente vai dar uma pausa sobre o nosso assunto e vamos continuar já já. Não saia daí! Voltamos agora com o nosso segundo bloco e vamos dar continuidade àquilo que a gente estava falando, né? Sobre os itens indispensáveis no contrato de você, empreendedora, que está se dando super bem, vai se dar melhor ainda porque vai ter mais confiança agora com esse contratinho feito. Né? A gente estava falando lá do objeto. Nesse campo do objeto, a gente também pode colocar os dados sobre assistência técnica ou suporte caso tenha alguma dificuldade ou problema no uso do objeto. A gente também pode colocar, às vezes, um modo de usar, né? Esse tipo de coisa vai naquele tópico lá. O quarto tópico e o mais legal é o pagamento. Como a gente vai cobrar? Precificar eu acho muito difícil, né? Porque a gente precisa computar aquilo tudo que a gente gasta para poder fazer aquilo que a gente está oferecendo. Então é a luz, é a água, é o nosso tempo, é os meios, é o tecido que a gente vai usar, o açúcar, o sal, é tudo, né? E fora a nossa capacidade técnica que a gente aprendeu fazendo cursos. Então, e muitas vezes a gente vai no automático e fala assim, não, R$100. Só que a gente não pensa direito no quanto de esforço e técnica foram colocados para que a gente consiga entregar aquilo que a gente prometeu. Além de valores, a gente precisa também colocar, né, como eu já tinha dito, como é que a gente vai receber esse pagamento pelo que a gente fez. Se é Pix, se é cheque, né? Cheque a gente nem usa mais, se é o dinheiro, se é transferência. E como agora muita coisa está sendo paga por Pix, geralmente a gente pede ao consumidor que envie um comprovante, por foto mesmo no WhatsApp, bem simples, como a gente já deve fazer rotineiramente, mas agora sem esse protocolo da existência do contrato. E falando da remuneração, a gente também tem que prever uma multa, né? E a multa ela cabe para os dois lados, tanto para o fornecedor como para o consumidor.
Imagina você, de novo eu, né? Eu acho que eu tô com fome, dando só exemplos de bolos e doces. A festa lá com a data e hora marcada, a decoração toda feita, a pessoa esquece de entregar o bolo. Ou por algum problema não conseguiu entregar o bolo. Festa sem bolo não dá, né, minha gente? Aí a gente pode prever lá uma multa. Em caso da não entrega do bem, será cobrado 20%, será devolvido 20%. Aí a gente tem que ver caso a caso como é feito esse contrato. Claro que a gente tem um monte de circunstâncias que impossibilitam a entrega do bem. Por exemplo, você está lá na sua casa fazendo o seu produto e alaga. Tem uma chuva, um temporal, acaba a luz. Você está com o forno ligado, o forno é elétrico, aí tem um problema no seu condomínio lá e deixa de entregar o gás. Entende? Então, muitas vezes, isso pode ser usado para tirar um pouquinho da sua culpa e evitar que essa multa seja aplicada. Mas a gente tem sempre que prever isso no contrato para evitar uma tristeza e uma dor de cabeça no futuro, não é verdade? O mais comum é a gente atribuir uma multa de 10% em caso de pagamento atrasado em mais de 30 dias. Tá bom? Não pode aplicar uma multa acima disso, porque senão depois os juízes, caso vire uma ação judicial, podem entender como um enriquecimento ilícito, né? Porque você está querendo se dar bem em virtude daquilo. Então não pode acontecer. Então a gente aplica geralmente 10%. A vigência do contrato, a gente coloca lá o prazo que aquilo lá vai ser feito, quando que aquilo vai ser cumprido, né? E a gente também tem um outro tópico muito importante que trata da rescisão. O que é rescisão? É o fim do contrato, né? Por exemplo, o seu objeto é feito em casa, precisa de água, aí a água faltou. Então, né, a gente tem uma força maior, um fenômeno da natureza, uma chuva, uma enchente. Então, esse contrato vai ser encerrado. Ele é totalmente inviável se fazer alguma coisa se você não tem nenhum local para realizar aquilo, porque foi tudo tomado por uma enchente, tudo destruído por um incêndio. Então, o primeiro a gente pode prever a multa e a devolução da quantia paga, mas tudo tem que estar bem especificadinho, entendeu? Cada caso, cada localidade, cada produto, observando como é que é a sua região e o seu dia a dia. Falta muita luz, então você tem que já prever um lastro temporal para que você não seja prejudicado por conta disso. Explicando essas circunstâncias, né, em cada parte, você pode encerrar o contrato de forma mais justa. A gente tem umas rescisões que já são previstas no nosso direito civil, lá no nosso Código Civil. Por exemplo, quando uma das partes falece. Então, isso já tem uma previsão legal. Precisamos lembrar que qual que é a base de todos os contratos? É a boa-fé das partes, né? Eu estou oferecendo uma coisa que eu vou cumprir e você está me propondo uma coisa que você vai conseguir me pagar. Então, você vai oferecer aquilo que de melhor você está fazendo e a pessoa que vai adquirir vai ter a satisfação de usar aquele bem ou objeto que você está ofertando. A gente que oferece serviço fica numa satisfação danada quando vê uma pessoa postando o que a gente faz, elogiando o que a gente fez, né? E é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente é empreendedor. Oferecer aquilo que de melhor a gente pode e sabe fazer. E olha, acredite, todo mundo tem um dom. Eu estou te perguntando se você já descobriu o seu. Já descobriu o seu? Faça curso, se atualize, um dom está aí, já já você vai explodir. Eu acredito em você. A gente tem uma novidade que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, né? É a Lei 13.709 de 2018, ela nem é tão nova assim. Mas ela foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e a livre formação de personalidade de cada indivíduo. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que aqueles dados que a pessoa ofereceu no contrato, você não pode passar para outra pessoa. É isso que quer dizer, tá bom? Um outro tópico que a gente vai abordar é a data e o local em que esse contrato está sendo firmado. Né? Onde esse local está sendo firmado? Em Brasília? No Rio? Em São Paulo? Aonde? Antes disso, a gente tem também uma coisa muito jurídica que você deve ficar me olhando assim e falar, nossa, o que essa doutora está falando? Eu estou falando sobre a eleição do foro. Vamos supor, por exemplo, que você tem uma empresa que fornece forminhas de docinho e você oferece essas forminhas para o Brasil todo. Caso a pessoa que pegou os seus docinhos lá, suas forminhas, não te pagou, onde você vai propor essa demanda judicial? Aí a gente coloca só uma frase assim, as partes elegem o foro na cidade de Brasília, na cidade de São Paulo. Porque daí, se no futuro surgir uma ação judicial, é lá nesse fórum que vai estar tramitando a sua ação. Imagina você estar aqui em Brasília e aí aparece uma ação lá em São Paulo.
né? Hoje está tudo sendo meio virtual por causa da pandemia, mas já já a gente volta às atividades normais e presenciais. Imagina o gasto que você vai ter. Mas geralmente a gente elege o foro, tá bom? Depois do local e da data que a gente coloca lá no nosso contrato, a gente também precisa do mais importante, né? Firmar. E como é que a gente firma? Com a assinatura das partes. Contratante, contratado. E o CPF embaixo do nomezinho de cada um. A assinatura, o nome e o CPF. Um contrato sem assinatura, ele não é válido, né? É aquele negócio do boca a boca que a gente tinha dito antes. Eu preciso falar que não precisa reconhecer firma em cartório. Imagina se todo contrato que você assinar, você precisa ir lá no cartório. Vai ser um gasto a mais que você não precisa. Sempre que possível, coloque também a assinatura de 2 pessoas presentes, que elas vão servir como testemunha, caso o contrato não seja feito conforme aquelas cláusulas que você listou lá em cima, tá bom? Parece que eu estou exagerando, você não acha? Mas eu fiz um geralzão sobre o que precisa ter no contrato. Isso é para proteger você, isso é para proteger quem está consumindo o seu produto, isso é para que você caminhe mais longe de forma segura, de forma preventiva, já que a falta de proteção jurídica pode arruinar o seu negócio. E vai por mim, arruína mesmo, viu? E agora eu vou falar só um pouquinho sobre caso esse contrato não seja feito, né? A gente tem a notificação extrajudicial, que é aquela feita no cartório, e também a gente pode propor ações judiciais para o cumprimento desse contrato. Agora que eu preciso finalizar minha palestra, eu gostaria de agradecer e dizer que resiliência e informação, quanto mais a gente sabe, menos nos passam para trás. E é por isso que eu me propus a vir aqui hoje, para te explicar o que você precisa saber e o que você precisa ter para fazer um bom contrato e garantir que você, voe longe e continue fazendo essas maravilhas que você faz, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!